Vocês lembram que eu tinha um braço, eu tinha um corpo e esses dois viraram uma guitarra? Tá na hora de descobrir o que a guitarra se transformou pra gente poder montar ela finalmente. Vamos nessa? Todo o processo de verniz precisa de um tempo, e agora está na hora de descobrir o que aconteceu depois do verniz. Enquanto a guitarra descansa do processo de verniz, eu começo a fazer as peças de ébano. Todas as peças de montagem na Archtop são tradicionalmente feitas de ébano. Eu não troco o ébano por nada, porque além dele ter o visual discreto, sóbrio e elegante que uma guitarra de jazz precisa ter, na minha opinião, ele tem também um papel sonoro, principalmente nos pontos de apoio. São eles que vão dar o timbre e o resultado final que se espera do som no instrumento como esse. Eu começo pela tampa do tensor, logo em seguida eu faço o cordal, a base da ponte e por fim o saddle. O saddle eu tenho que tratar com muito cuidado e saber exatamente o que eu estou fazendo, porque senão o instrumento não vai afinar no registro superior. Então quando o músico fizer os acordes a partir do meio do braço, todo o registro vai ficar deficiente se o saddle não estiver na posição certa. E a posição certa quer dizer o quê? Quer dizer o ponto de afinação perfeito que toda a ponte tem que ficar. Um bom projeto não tem êxito se a ponte não estiver no lugar certo. Tem que levar isso muito a sério, tanto no posicionamento da base da ponte, quanto na confecção do saddle. Quem está fazendo o saddle é o Giovanni. Ele é meu braço direito, é um cara muito jovem e muito talentoso, e ele mereceu essa posição. Então, com o treinamento certo e o entusiasmo e o empenho que ele vem mostrado, fico feliz de poder deixar esse serviço para ele. Mais uma coisa que eu aproveito para fazer enquanto a guitarra está descansando é encomendar o case. O que é um case? Ele é uma proteção rígida, ele é um estojo feito sob medida para o instrumento. Todo instrumento que eu faço acompanha um case de luxo. E quem faz os meus cases é o Rafael da Star Cases. Tal como eu confio no Giovanni para fazer a peça mais importante, que é o saddle, eu também confio no Rafael para entregar um estojo que está à altura dos meus instrumentos. Logo que eu conheci ele, já deu para ver que esse cara tinha um diferencial muito grande. Ele é um cara jovem, tem um futuro brilhante pela frente, ele sempre teve um ouvido atento, ele sempre foi um cara muito atencioso, ele sempre ouviu as minhas sugestões e críticas, e o mais importante é que ele quis desenvolver um produto em parceria, que representasse o melhor que ele pode oferecer como profissional. O case ele faz parte da identidade do trabalho, ele faz parte da identidade da guitarra. Então o Rafa me possibilitou escolher um material próprio, escolher um revestimento externo, interno, cor das ferragens e todos os aspectos de customização que estavam no alcance dele, ele ofereceu com um sorrisão no rosto. Para quem quiser conhecer o trabalho da Star Case de perto, basta ver esse link que eu recomendo. A única parte do instrumento que não recebe verniz é a escala. Então eu preciso tirar essa fita com cuidado, o máximo de cuidado para que ele não trinque e não rache o verniz que é tão fino e quebradiço nessa etapa. Em seguida eu preciso fazer o ajuste do tensor que vai me entregar a superfície mais reta possível. O meu objetivo nessa hora é ter um braço reto, que é com o braço reto que eu vou conseguir a ação de cordas mais confortável e o som mais orgânico e natural do instrumento. Então eu faço um ajuste do tensor para conseguir localizar onde que vai ser o meu ponto certo de retífica de traste. Em seguida eu faço o acabamento no pé do traste para ele não machucar a mão do músico quando está tocando. Lembra do que eu falei quando o instrumento tem que ser invisível?
É nessa hora que a invisibilidade aparece. Quando o instrumento pegar na mão do músico, ele tiver um canto afiado, um traste mal acabado, ele vai sentir e provavelmente ele não vai gostar. Então a guitarra ela tem que ser levada às últimas consequências de preciosismo, de precisão, de detalhe. Uso uma lima fininha, arredondo sua borda, faço uma proteção inteira da escala e nivelo os trastes, seguido de um recoroamento e polimento completo. O traste bem acabado ele tem que ser invisível ao toque e ele tem que brilhar tanto que dá para escovar o dente com o reflexo. Então ele tem que ser muito bem feito, com tudo bem acabadinho. E muitas pessoas me perguntam se eu faço todo esse cuidado com o meu processo, por que eu retifico os trastes? Eu retifico os trastes para garantir que eu vou ter esse sistema aí livre de qualquer trastejamento. Então, mesmo eu tendo colocado o traste com precisão, mesmo eu tendo trabalhado a minha escala com o máximo de cuidado, eu uso o nivelamento de traste com essas ferramentas especiais dedicadas para isso, para garantir que o músico vai ter o melhor do melhor nas mãos. Logo em seguida da remoção da fita e da limpeza, está na hora de hidratar a escala. A hidratação da escala ela é muito importante porque a madeira resseca. Tal como a nossa pele, ela vive absorvendo água do ar e perdendo água do ar. E ela também tem oleosidade natural. Eu uso um óleo natural especialmente desenvolvido para minha marca. Então são produtos de luteria dedicados para essa finalidade. A melhor coisa de usar isso é que além de ser um produto feito no Brasil, ele é melhor do que todos os importados que eu já utilizei. Logo em seguida eu aplico uma fita crepe no headstock, localizo a linha central e faço a furação da tampa do tensor. É a tampa do tensor que vai esconder aquela cavidade que mostra o tensor. Então, toda vez que eu precisar regular o tensor, eu tenho que remover a tampa. Além de ser feito de ébano, uma madeira maravilhosamente linda, ela vai dar um arremate certo para que tudo fique discreto e bonito. Em seguida, é hora de fabricar o nut, ou a pestana. A pestana também é um ponto muito importante, porque ela é um ponto de apoio. A corda ela só apoia, além dos trastes, em 2 pontos. Eu tenho que prestar atenção nisso, com certeza. A minha escolha para essa guitarra vai ser ébano, mas eu também utilizo osso, que é um outro material excelente para pestana. Eu não tenho uma boa experiência com os polímeros até hoje desenvolvidos, porque eu acho que eles têm um som metálico demais, para o meu gosto. E como a maior parte da minha clientela quer um som orgânico, natural, equilibrado, eu acho que esses compostos novos que imitam materiais naturais, eles erram um pouquinho a mão nesse sentido. O processo de fabricação no nut ele começa de uma madeira bruta transformada em um retângulo. O primeiro passo é encaixar esse retângulo naquele espaço que vai acomodar a pestana. Uma vez que eu encaixei ele sem estar apertado demais, sem estar folgado, eu posso finalmente marcar o raio da escala, que é a curvatura natural dos trastes, e os limites, as extremidades do braço. Uma vez que eu marco, eu faço uma pré-lixagem na lixadeira de disco, onde eu vou determinar o raio e a largura e faço um refinamento à mão com taquinhos e lixas cada vez mais finas, até ele ficar polido. Eu não quero que esse nut pareça algo grosseiro. Apesar de ser madeira e madeira ter um aspecto rústico às vezes, a pestana ela tem que ser acabada ao ponto de ficar polida. Quase que vai parecer um pedaço de plástico, mas com os porinhos da madeira. É esse o ponto que eu levo. A partir do momento que eu tiro a fita e revelo o trabalho, dá pra ver que ele ficou brilhando do jeito que eu preciso. Para as pessoas que estão se perguntando por que eu só coloco 2 pininhos de cola, é porque eu penso no futuro. O que eu quero dizer com isso? Eu coloco só esses 2 pinos porque todo nut e todos os trastes eles têm vida útil. Mesmo sendo inox, eu tenho que mexer nos trastes em algum momento. E toda vez que eu mexo nos trastes, eu vou ter que mexer na pestana também, porque ela acompanha a altura do traste. Quando eu coloco só 2 pingos de cola, eu garanto a fixação, mas eu também ajudo a remoção para substituição no futuro. Em seguida, eu marco a posição onde cada corda vai. Eu faço isso com uma régua especial que ela já compensa a espessura e o calibre de cada corda. Se vocês perceberem a guitarra, da mi-zona, que é a mi grossa, ela vai afinando até a mizinha. E eu tenho que considerar essas espessuras. Se eu fizer uma separação igual dos 6 cortes, eu vou ficar com larguras diferentes por causa da bitola do diâmetro da corda. Essa régua da Music Tools, ela garante que eu vou ter esse espaçamento gradual certinho para cada compensação de corda. Eu faço esses sulcos com uma lima inicialmente triangular. A lima ela tem a mesma medida das cordas que eu vou usar, que no caso é um ponto de corda 0,12. Cada corda tem uma lima especial, desde as finas até a grossa, e ela corta redondo e ela deixa um acabamento perfeito na cavidade. Quanto mais limpo for o acabamento,
melhor é a lubrificação da corda. Então vai afinar melhor, a estabilidade de afinação vai ganhar com isso. É muito importante esse detalhe. Agora chegou a hora de instalar as tarraxas. As tarraxas que eu vou usar para essa guitarra é da linha SG381 da Gotoh e são tarraxas que eu tenho que trazer diretamente do Japão, porque o botão delas é um ébano sintético, então vocês não vão encontrar essa tarraxa no mercado por aí, ela é trazida só para essa finalidade. Em seguida eu tenho que preparar o encaixe da moldura do captador no corpo. Então eu coloco um pouco de lixa, essa lixa ela vai registrar o relevo da superfície do tampo, e lixando com cuidado eu consigo encaixar ele perfeito. Porque não tem moldura no mercado disponível que já tenha o desenho da minha guitarra. Então eu tenho que fazer isso manualmente em todos os instrumentos. Isso garante uma instalação precisa e também o ângulo certo para encaixe do escudo. A instalação do escudo vem logo em seguida. Eu tomo todo o cuidado para fazer a fixação, né, que é feita na lateral do braço, e também respeitando o ângulo que vai ficar na altura certa para que o músico que toca com a mão apoiada no escudo sinta conforto na hora de tocar. É importante lembrar que essas peças, tanto a moldura do captador quanto o escudo, elas podem entrar e sair, eu posso tirar elas e colocar de acordo com a necessidade, a partir do momento que eu vou instalando e montando a guitarra. Agora é a hora de colocar o cordal. E o cordal ele também é parte da assinatura estética do luthier. O meu ele tem um desenho orgânico e funcional. Tanto pelo jeito que você instala as cordas, que é muito fácil, né? Eu desenvolvi algo recentemente que realmente beneficiou a praticidade do instrumento e também ficou bonito. O cordal ele é feito de duas peças, uma em ébano e outra que é um suporte que é fixado no corpo em aço inoxidável. O aço inox ele é excelente material de aterramento, ele também tem a dureza e a durabilidade necessária que eu busco nessas peças. Eu faço a fixação com parafusos, em seguida, depois de instalado o cordal, eu faço os furos que vão ser instalados a parte elétrica. Eu faço tanto o furo dos potenciômetros de volume e tone, quanto a abertura do jack. Em seguida é hora de fazer o encaixe da base da ponte. E a base da ponte ela vai acomodar o saddle logo em cima. Ele tem que estar não só no lugar certo, mas ele também tem que assentar e encaixar perfeitamente no relevo do tampo. Eu faço isso também colocando um pedaço de lixa no tampo e aquele pedaço de lixa e o relevo eles vão me entregar a posição perfeita da ponte. Demora bastante, tem que ficar lixando num lugar muito pequeno, mas é essencial que não saia daquele lugar, é essencial que o encaixe fique zero. A partir daí eu posso dar o formato da ponte, eu posso esculpir ela. Eu faço quase todo esse processo na lixadeira e eu faço os rebaixos da orelha, na extremidade da ponte, transformo ele numa pirâmide, então fica um aspecto muito delicado e muito leve. E é importante também lembrar que quanto menos massa, mais eu favoreço o lado acústico do instrumento. O meu design de ponte ele é leve e versátil, ele é leve e sonoro. Com certeza o menos massa vai ajudar eu a ter o volume e o som que eu espero das minhas guitarras no final. Logo depois de eu estabelecer esse formato primário, eu deixo com o Giovanni para ele fazer toda a lixagem fina e o polimento da peça, para ela ficar brilhando igual um espelho. E daí ela está pronta para poder instalar logo depois. Enquanto o Giovanni está cuidando dessa parte com o polimento, eu faço a instalação do pino de correia e do jack. Agora chegou o momento de instalar o captador. E antes de instalar o captador, eu preciso falar sobre o captador. Quem me conhece e acompanha meu trabalho sabe que eu usei marcas americanas como Seymour Duncan, principalmente, e que funcionaram muito bem até agora. Para esse instrumento eu vou usar um captador modelo Cassias, desenvolvido em parceria com a Custom. E esse é o captador número 001. Então ele tem o que eu acho que é ideal para o som da guitarra. Ele tem a nitidez, ele tem a saída forte, ele tem definição. Eu estou muito surpreso com a qualidade, ao ponto de considerar realmente abandonar usar marcas importadas americanas. E esse captador ele ficou tão excepcional que eu decidi oferecer ele como um produto. E ele pode ser comprado separadamente. Agora está na hora de montar a parte elétrica. E a parte elétrica que eu uso, ela é bem simples, mas ela é muito funcional. É um potenciômetro de volume e um potenciômetro de tone, da marca CTS americana. São as melhores peças que eu achei no mercado para usar. Eu acredito num sistema elétrico simples, porque a guitarra de jazz ela é direta e reta, ela vai direto ao assunto, não tem enrolação. Então tem que ser um sistema que corresponda a isso. Logo depois de fazer as soldas, eu já posso conectar o que estava faltando do captador, aterramento e jack, e instalar finalmente na guitarra, completando com
o knob, que é o botão em ébano. Ela completa harmoniosamente o conjunto de peças de madeira no instrumento. Uma vez que eu tenho todas as peças instaladas, chegou a hora de finalmente colocar a ponte no lugar. Eu localizo o ponto de afinação da oitava, que no caso é 25 polegadas, diz respeito à escala que eu utilizo. Coloco ela temporariamente presa com fita, para não perder a posição. Lembrando que a ponte de guitarra acústica tradicional ela é solta. A única coisa que mantém a ponte no lugar é a pressão das cordas. Coloco ela certinho no lugar e posso finalmente instalar as cordas. As cordas que eu gosto de usar são 012. Quase sempre eu tento sugerir isso para os meus clientes, porque eu acredito que é um encordoamento perfeito entre tensão demais e o som. Esse processo de instalar as cordas nunca perde a magia. É sempre uma descoberta, é sempre um momento novo. Esse é o momento do nascimento do instrumento. A guitarra vai esquecendo que é uma árvore e vai virando um instrumento musical. E ela vai falando, ela começa com uma voz tímida e vai abrindo aos poucos. É impressionante como a art top reage à tensão de cordas. No começo ela é tímida, ela é quietinha, ela não fala muito alto, as frequências não estão equilibradas, mas vai passando horas, nem dias. Em horas ela já vai abrindo. Então eu vou regulando, ajustando principalmente a pestana, altura na 12ª casa, que é uma referência que eu uso, até chegar no ponto que eu posso finalmente, o tão esperado momento de ouvir os primeiros acordes. É uma parte dos meus sonhos que viram realidade, é uma parte de mim que transcende ali do material e vai para um lugar que eu não consigo nem medir e nem explicar. É um momento de descoberta e é até emocionante de poder retratar isso na câmera, porque a paixão da coisa culmina nesse ponto. É isso que me faz continuar sendo luthier. Agora que a emoção passou, eu posso finalmente instalar a etiqueta. O meu último contato com o instrumento, ela me dá um número de série, que nesse caso é o 61. Então eu coloco com cuidado, com pinça, para ficar no lugar certo. E é mais uma afirmação da minha marca e do legado que eu tento deixar aí, né? Eu quero que as minhas guitarras fiquem aí depois que eu parta dessa, né? Que eu não esteja mais aqui, então eu tenho certeza que um trabalho bem feito vai durar mais do que a minha própria vida na Terra. Então eu penso bastante nesse significado no momento de colocar a etiqueta e finalizar. Os primeiros acordes de um luthier tímido, né, que não consegue nem se afirmar músico, mas é um entusiasta, eles são de descoberta. Eu passo meses fazendo instrumento, eu passo muito tempo imaginando e tentando criar na minha cabeça o que é a guitarra ideal. É o abstrato que vira material, é a ideia que vira som. Então é um momento de descoberta. Eu fiquei feliz com as impressões que eu tive dessa guitarra, porque ela, apesar de recém-nascida, ela já está falando bem, ela já falou muito bem. Alguns instrumentos eles nascem mais prontos. E no começo eu achei que isso fosse obra do acaso, da sorte, mas não é. Algumas madeiras elas estão mais prontas do que outras, mas isso não significa que seja uma corrida, e que seja uma corrida desleal, quando a guitarra nasce boa e outras demoram para abrir. É impressionante ver como alguns instrumentos que saem mais tímidos, eles se transformam em instrumentos musicais fantásticos em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, e eles tendem a crescer. E essa guitarra ela me surpreendeu bastante porque ela já nasceu muito sonora, ela já nasceu com bastante sustain, ela já nasceu com uma definição de notas muito clara, uma separação de notas muito boa, e principal da art top, que é poder jogar som longe, cortar mix, ser percebida com muito mais facilidade do que outros instrumentos. Esse é o grande ponto forte da art top. Quando eu ouço isso no instrumento recém-nascido, eu tenho a paz de que é uma missão cumprida, que esse é o meu maior objetivo, que a guitarra seja ouvida com clareza, com definição e com tudo que ela tem que oferecer naturalmente. No próximo episódio a gente vai entrar no estúdio acústica. Isaac Negreni, Dino Barioni, Rodrigo Gouveia, Cristiano Nunes, Pedro Ramos e Jorge Ervolini. Eles vão testar esse instrumento e vão dar uma demonstração para vocês poderem conferir, e eu também, o que essa guitarra é capaz de fazer nas mãos dos músicos. A gente se vê lá.